Então, boa tarde, pessoal. Para aqueles que não me conhecem, eu sou a professora Letícia, também faço parte do DMQ. E para quem está aqui pela primeira vez, esse é o nosso terceiro encontro do segundo DMQ Talks. E o objetivo desses nossos encontros é justamente a gente apresentar, né, o que tem sido feito no nosso departamento e também trazer discussões importantes para o momento que a gente está vivendo agora. A apresentação hoje vai ser realizada pelo professor Alexandre Silva. A apresentação é intitulada Educação e Estatística na Promoção do Engajamento Cívico. E o professor Alexandre, ele possui doutorado em Estatística pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, mestrado em Estatística e Experimentação Agronômica pela Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz e graduação em Estatística pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho. Atualmente, ele é professor adjunto da Unirio e tem experiência na área de probabilidade estatística, com ênfase em análise espacial, modelos espaço-temporais bayesianos e educação estatística. Alexandre, você vai ter 40 minutos, em torno de 40 minutos. Eu vou pedir para o pessoal que está aqui presente, participando do nosso encontro, para que desliguem a câmera e também o microfone, para que a gente não tenha interferências durante a apresentação. E também peço para que vocês mandem no chat o nome de vocês e a instituição que vocês fazem parte, para que a gente tenha uma noção dos participantes. Tá bom? Então, Alexandre, é com você. Olá, gente. Obrigado. O professor Alexandre, que a Letícia anunciou, não veio, e eu vou ter que substituí-lo. E eu vou conversar um pouco com vocês sobre algumas iniciativas que a gente tem feito, que a gente tem discutido aqui. Eu digo a gente, o pessoal que está mais direcionados a discutir educação e estatística. E eu vou compartilhar aqui minha tela para ficar mais claro o que eu quero dizer. Mas vamos lá. Está no modo apresentação e eu deixo de ver vocês agora. Vocês conseguem ter acesso à tela? Sim. Ok. Vou ocultar isso aqui. Então, como a Letícia muito bem falou, esse é o título, Educação e Estatística na Promoção do Engajamento Cívico, e eu faço parte do grupo do Departamento de Método Estatístico, que estuda muito e trabalha com educação estatística, embora todo o grupo faça parte dessas discussões, e eu vou falar um pouquinho mais os desafios da educação estatística para promover, de fato, o engajamento cívico. Eu dividi mais ou menos a apresentação e eu vou primeiro mostrar algumas iniciativas de portais ou de organizações muito conhecidas no mundo sobre esse tema, iniciativas no Brasil, iniciativas nossas. Então, vamos lá. Esse é o banner que foi divulgado. E eu começo com esse link, que é o ProCivic Stat. Essa foi uma organização que ela é financiada pela União Europeia e ela iniciou de uma forma totalmente independente, mas depois ela foi incorporada pelo esse projeto de letramento estatístico, é um projeto internacional, que é esse ISLP, e ele está embasado também, ou conectado com o ISE, que é o Instituto de Estatística, é o Instituto Internacional de Estatística, e o ISE tem das subseções, uma das discussões do ISE é também com relação à educação estatística. Então, eles têm o IASE, que discute só educação estatística. Inclusive, nós, do DMQ, organizamos e sediamos um desses encontros, é um encontro internacional. Nós organizamos, foi em 2015, ocorreu na Unirio, inclusive, e foi ali que a gente teve contato um pouco mais com o pessoal que discute educação estatística. Então, nesse portal, eu não sei se eu consigo acessar e mostrar para vocês, ou se vai travar. Deixa eu tentar aqui.
Se travar, eu volto. Eu consigo mostrar para vocês, clicar e mostrar ou não? Acho que não, né? Tenho medo de ficar travando e por isso que eu... Vocês veem essa tela do... Sim, Isso. Ah, legal. Então tá. Então o que ele traz? Primeiro, o título é Promovendo o Engajamento Cívico via Exploração de Evidências. E claro que isso tem tudo a ver com o título e foi daqui que eu trouxe as principais ideias do título. Ele divide basicamente num mapa ou algo como um link onde ele distribui ou ele compartilha uma série de dados das mais diversas fontes. Ele tem uma série de relatórios onde eles discutem esses dados e o que tem nesse portal também, vale a pena dar uma olhada. Ele tem uma série de visualizações desses dados que permitem visualizá-los de forma dinâmica. Ele tem link para os bancos de dados, ok? Então é um portal que vale a pena dar uma olhadinha, dar uma fuçada, porque ele tem muito conteúdo interessante ali dentro. E aqui ele tem dois nomes interessantes que tomam conta desse portal, que é o Joaquim Engel, e a gente tem lido algum material bem recente sobre o Engel e o Jim Hadway. Eu não sei bem se é essa a pronúncia, mas são pessoas muito conhecidas de quem discute educação estatística. Eu entrei aqui em alguns artigos ou materiais que eles disponibilizam naquele portal, e eu acho que vai ficar melhor a dinâmica se eu seguir a apresentação, senão vou ter que ficar indo e voltando, talvez para vocês fica ruim de acompanhar. Então, um desses artigos é do Nicholson Dugal, que também é uma pessoa conhecida da educação estatística, e do mesmo Jim que eu já comentei, e ele define o que é estatística cívica, os conceitos por trás disso e as implicações na educação. E eu acho legal também essa frase aqui, do engajamento cívico via análise via exploração de evidências, e isso é um desafio para a educação estatística. Nesse artigo em especial, ele traz a discussão do que é a estatística cívica, que já é um termo muito usado e diz respeito a resultados de pesquisas com relação à quantidade de população, onde elas moram, são dados socioeconômicos, como elas estão distribuídas. E aí a discussão agora é como é que as pessoas se apropriam dessas informações para ajudar ou para cobrar os gestores ou os tomadores de opinião, ou os tomadores de decisão, ok? Tem esse relatório aqui também, e na apresentação que depois eu posso disponibilizar, tem os links. Tem esse relatório também que traça, esse daqui é de 2018, e traça uma ideia de como que esse engajamento cívico chama as pessoas para a atuação cívica mesmo, para a educação, para a participação democrática, né, ou a adaptação, ou a participação no processo democrático como um todo. E é claro que isso tem implicações com relação à educação estatística, porque nem todo mundo sabe ler um gráfico, nem todo mundo sabe produzir um gráfico. A gente se comunica por meio de gráfico, de tabela, de medidas, e as pessoas precisam entender o que é isso e se apropriar dessa linguagem para conseguir cobrar os gestores, por exemplo. E também quando a gente fala em análise estatística, ou letramento de dados, ou letramento estatístico, a gente tem que ter em mente que isso vai muito além da leitura de um gráfico de pizza. Um exemplo disso, eu coloquei o link aqui, porque eu acho que vale a pena eu perder esse tempinho. Espero não ficar muito confuso para vocês. Deixa eu tentar aqui. Não veio. Eu queria que viesse quando eu clico aqui, me levasse para a página, mas está demorando
muito e eu estou com medo de travar. O documento que eu mostrei para vocês... foi. Tem uma série de atividades para o professor poder usar em sala de aula. Vai travar meu computador. Vocês ainda me ouvem? Sim, te ouvimos. Oi? Eu vou parar de tentar fazer o link, clicar nos links. Esse aqui é um exemplo de uma forma diferenciada de apresentar os dados, tá? Que é uma outra coisa que a gente tem que discutir também. São dados que não são mais organizados como a gente conhecia antes, não são mais coletados da forma tradicional, tem outras formas de coletar dados. A gente fornece dados não estruturados, por exemplo, que as pessoas precisam ter consciência de que esses dados são gerados, de que esses dados são tabulados, e que tem alguém ganhando dinheiro com os dados. Continuando, então, e agora eu vou ser um pouquinho mais rápido, que eu já tomei algum tempo. Então, tem uma série de sites que discutem a possibilidade de engajamento cívico via o letramento estatístico. Esse é um deles. E ele tem alguns relatórios interessantes que a gente pode dar uma olhada depois com quem tiver mais curiosidade. Um outro portal é esse da ONU. E eu gosto muito dessa frase que eu separei para vocês. É um portal que chama Grupo de Revolução com Dados, algo desse tipo. E eles dizem assim: os dados são a força vital da tomada de decisão e a matéria-prima da responsabilidade. Sem dados de alta qualidade, fornecendo as informações certas sobre as coisas certas na hora certa, projetar, monitorar e avaliar políticas eficazes se torna quase impossível. E eu coloquei os links aqui. Nesse portal tem um documento chamado O Mundo que Conta, e ele dá a ideia de quais são os direcionamentos para um desenvolvimento sustentável da sociedade. E um desses braços é o acesso ao dado. E dentro desse acesso aos dados, dentro desses 4 braços que eles têm, ele fala sobre letramento de dados. E quando eu clico nesse botão letramento de dados, ele te abre uma outra discussão, ou um outro grupo, que vai falar sobre letramento de informação, técnicas de ensino, letramento estatístico, e que tem como interseção o letramento de dados. E eu separei aqui algumas frases, do tipo... dados acessíveis são dados abertos, responsabilidade, que é esse accountability, e letramento de dados. Os governos precisam de dados para planejar e monitorar o que fazem, e as pessoas precisam de dados para responsabilizar seus governantes e outras instituições. E eles dão algumas diretrizes de mudanças que precisam ser feitas. Então, criar normas para que as publicações desses dados tenham, no mínimo, alguma organização, né? Aumentar o letramento de dados, né? E reparem que eu ando com uma interseção desses outros 3 letramentos e promover a inovação de alguma forma, na forma principalmente de coletar e analisar esses dados. Continuando aqui, também é das Nações Unidas, esse portal, e nesse caso ele é muito mais técnico. Ele discute onde que está disponível o dado, como esses dados estão disponíveis, e tenta agrupar todo esse conjunto de dados em uma única plataforma. Então, eles disponibilizam os dados, tem uma série de botões nesses sites, você consegue ter acesso aos dados. Tem esse Undata, que é um portal de pesquisa sobre dados, e tem esse outro portal aqui em cima, o Comtrade,
que ele disponibiliza as ferramentas de visualização desses dados. E eu separei esse site porque eu gosto muito dessa frase de better data, better lives. Dados melhores melhoram a vida das pessoas de alguma forma, né? E ainda, com relação à ONU, eles também têm um portal onde eles fazem uma série de seminários. É um fórum mundial de dados, e nesse fórum ele disponibiliza nesse botão aqui, você tem acesso aos webinars que eles promovem, e eles têm também 6 discussões principais. E a educação estatística entra muito nesse tópico que eles discutem, que é entendendo o mundo por meio de dados, e também construindo confiança em dados e estatística. Quando a gente fala no engajamento cívico, eu até tinha um link mas eu não vou me atrever a clicar, que pode travar de novo, mas eu coloquei o link lá de uma iniciativa da Unicef, que disponibiliza alguns aplicativos de coleta de dados para moradores de comunidade, e esses moradores conseguem fazer um mapeamento de possibilidade de risco de desabamento nas comunidades ou coisas do tipo. Eles mapeiam as pessoas que estão em maior vulnerabilidade e, de acordo com esses dados fornecidos pelos próprios moradores, eles vão atuar de alguma forma. Outro site que eu também, outro portal que eu também indico, é o portal da Organização Mundial de Saúde, e que também tem uma coleção de ferramentas e de dados enorme. A Organização Mundial de Saúde talvez não esteja tão diretamente discutindo a necessidade do letramento estatístico, mas, de qualquer forma, eles disponibilizam uma quantidade muito grande de dados e de ferramentas de visualização desses dados, para que a gente, como população, consiga ter acesso às informações do mundo inteiro. Outra iniciativa também é do Banco Mundial, e o Banco Mundial já se preocupa diretamente com o letramento estatístico e a necessidade do cidadão ter acesso a esses dados. Tem uma série de portais e ferramentas de visualização dos dados também, de organização desses dados, e eu separo essa frase aqui do portal, que é: os dados são considerados abertos quando qualquer pessoa pode ter acesso livremente, usar e reusá-los e redistribuí-los para qualquer proposta, sem qualquer restrição. A gente está vendo que os governos, de uma forma geral, principalmente o atual governo federal, não está nessa direção, inclusive escondendo dados ou tentando manobras para evitar que a população saiba, durante um jornal de grande circulação, o que está de fato acontecendo com a pandemia da Covid-19. Aí eu trouxe também algumas iniciativas mais individuais que não são de grandes organizações. A principal delas, eu acho que é o Gapminder, e vale a pena dar uma olhada nesse site. Eu pensei também em clicar aqui, mas não vou me atrever. Mas ele tem uma série de ferramentas, é um site idealizado pelo Hans Rosling, que é uma referência nessas discussões de visualização de dado aberto, de acesso aos dados. Então, tem uma série de iniciativas bem diferenciadas, vale a pena dar uma olhada. E esse daqui também, esse YouQubit. Eu li uma matéria de ontem, eu acho, que foi da BBC Brasil, e eles criticando o ensino da matemática e dando algumas ideias muito direcionadas ao letramento de dados, ao letramento estatístico, e eu acho até que é uma propaganda um pouco desse site ou dessas iniciativas que devem ter, ou provavelmente tenham interesses financeiros, mas esse é um interessante. Vale a pena dar uma olhada nesse site, e ele tem uma série de ferramentas de ensino de estatística, de formas diferenciadas de ensinar o conteúdo estatístico e também de visualizar dados.
No Brasil, a gente tem várias iniciativas também. Então, eu trouxe o Portal da Transparência, o DataSUS, o INEP, o Dados.gov, que disponibilizam dados, que estão preocupados com isso, mas eu acho que tem que partir um pouco da sociedade também, não só esperar que os órgãos do governo disponibilizem esses dados, né? A gente precisa se organizar de alguma forma para que isso ocorra também. Algumas iniciativas que eu conheço no sentido de promover o letramento estatístico desde o início, desde a infância ou desde a adolescência. Um deles é esse projeto que eu gosto muito, chama Meninas na Ciência de Dados. É um projeto da UFBA e a ideia era mostrar para as meninas, principalmente, uma possibilidade de carreira, uma possibilidade de trabalhar com tecnologia, porque elas não viam essa possibilidade, e também apresentar a universidade para essas crianças que são de escolas públicas na periferia de Salvador. E o outro projeto que eu faço parte é o Pet Guy. Aqui está um exemplo de uma das atividades que eu participei, mas o Pet Guy é coordenado pela Luciane, ó, aqui está ela também falando. E no Pet Guy, a ideia é fazer com que os alunos tenham a possibilidade de estudar peraí. O Pet Guy, a gente tem a pretensão, né, ou a ideia, é um projeto PET, que tem a ideia de dar autonomia para essas pessoas na análise de dados, na coleta de dados, na discussão de dados. E nesse projeto em especial, as crianças pensaram numa questão de pesquisa, que foi a influência de bebidas alcoólicas, e eles elaboraram um questionário, eles coletaram dados, eles analisaram os dados e eles apresentaram esses resultados. Então, reparem que eles passaram por todo o ciclo de uma pesquisa, e isso que eu acho que é de fato um aprendizado que eles vão levar para a vida, aprender a trabalhar com dados, analisar dados e tirar suas conclusões a partir deles. Para finalizar, tentando manter os 40 minutos, eu trago também uma outra iniciativa, que é da Escola Aberta de São Paulo. A Escola Aberta de São Paulo é uma escola que se baseia bastante no projeto na Escola da Ponte de Portugal, e eles têm assessoria do... qual é o nome dele? Bom, mas é um cara que idealizou a Escola da Ponte. José Francisco... Não. E nessa escola, eles vivenciam a democracia. Muito mais do que conhecerem a definição, eles vivenciam a democracia por meio de assembleias e de discussão das decisões da escola. Então, eles têm assembleias, têm grupos de trabalho para decidir para ajudar na tomada de decisão de toda a gestão da escola, né? E isso é um diferencial muito grande, porque eles não ficam só na parte teórica ou na decoração de um conceito. Eles vivenciam, de fato, a democracia. Então, quando você conversa com um aluno que saiu de um colégio como esse e vai para uma escola tradicional, embora na escola aberta eles não tenham a definição do que é democracia, eles têm a vivência. Quando eles chegam numa escola tradicional, eles percebem que a democracia não existe de fato, né? Porque eles não têm espaço para colocar as suas opiniões, e essas decisões ficam muito mais hierarquizadas, né? E numa escola com uma proposta como essa, o que tem de diferencial mesmo são as relações. Então, é uma escola onde o aluno
tem a possibilidade de dialogar com o diretor, com os professores e fazer o seu poder valer, né, como participante daquela comunidade. O que é diferente nas escolas tradicionais, que em geral é bastante hierárquica, e quem manda são os gestores, né? E nessa escola também, só para dar uma ideia, aqui está a Escola Aberta de São Paulo, e aqui nesses outros pontinhos é a localização dos alunos dessa escola. E o que eles estão pensando agora na pandemia? Eles estão pensando em descentralizar a escola, o espaço físico da escola, e criando grupos, conglomerados, onde os professores vão para algum local aqui e a partir daqui a partir desse local eles têm as suas aulas, né? Têm as suas atividades. Não são aulas tradicionais porque a escola tem uma metodologia de ensino totalmente diferenciada. E os alunos também são bastante autônomos, né, no seu processo de aprendizagem. Eu trouxe alguns exemplos aqui que eu ia falar, mas por conta do tempo não vai dar. Vou passar um pouquinho mais rápido. Então, essa é a turma com quem eu tenho a sorte de trabalhar e vão para além, como vocês podem ver nas fotos, além do nosso espaço de trabalho físico, né, ou da universidade. E esse grupo tem um trabalho bastante interessante e inovador com relação ao ensino de estatística. Todo mundo trabalha com uma abordagem muito próxima da aprendizagem baseada em projetos, onde o aluno é desafiado a coletar dados, analisar dados, tirar conclusões a partir deles e apresentar esses resultados. E eu vou falar um pouquinho, bem rápido, do meu processo de trabalho e compartilhar com vocês. Então, eu peguei o exemplo do curso de estatística para o BSI Engenharia. Em geral, eu crio um local, né, que aqui foi o Google Sala de Aula, um ambiente no Google Sala de Aula, para tentar me aproximar um pouquinho mais dos alunos. E nesse portal eu compartilho atividades e material de discussão. E eu, em geral, crio com eles um cronograma das minhas atividades. Nesse cronograma, que eu não consegui separar como eu gostaria de fazer, eu faço uma discussão inicial aqui com eles sobre todas as outras aulas e a gente decide junto, a gente monta junto esse cronograma. Eu parto de uma discussão inicial e eu mostro algumas, que são essas marcações em vermelho aqui, eu já marco desde o início do ano quais são as datas que eles vão ter que entregar algumas atividades prévias, porque não é um curso onde no final eles têm que apresentar um trabalho. Esse trabalho vai embasar as nossas discussões do conteúdo dentro da sala de aula, dentro do curso, né? Mas eu começo sempre com uma ampliação de repertório. Muitos alunos chegam na nossa aula sem saber o que é exatamente a estatística e vêm com uma série de informações pré-concebidas, pré-definidas sobre estatística. Em geral, não é o que de fato a gente propõe no curso, né? Então, eu dou um apanhado geral do que eu espero, ou também mostro outras possibilidades. Por exemplo, com relação a gráficos, os alunos acham que a estatística se resume a gráfico de pizza e gráfico de barras. Então, a gente mostra uma série de outras formas de visualização de dados, de apresentação de dados. A gente fala sobre a importância do planejamento de estudo, de técnicas de amostragem. Então, essa parte aqui é uma parte que eu chamo de ampliação de repertório, e é aqui também que a gente decide qual é o tema que vai ser dado, ou que vai ser o tema geral do curso, onde eles vão, a partir desse tema, buscar fontes de dados para que a gente chegue até o final aqui e apresente um trabalho na forma escrita e na forma oral. Então, a gente já tem algumas datas pré-definidas da apresentação parcial desse trabalho que é discutido no início do semestre.
Eu também dou algumas, já coloco as datas das avaliações, e na avaliação eu também permito que eles levem uma folha de cola, que é uma folha frente e verso com qualquer anotação que eles queiram, e essa folha eu recolho também, porque é uma ideia que eu tenho de saber o que eles acharam importante, né? Qual que foram os temas que eles colocaram naquela folhinha, e quais são os temas que eles colocaram que eu sequer citei, porque alguns alunos conseguem ir muito além do que aquilo que a gente estipulou aqui em cima, ou que a gente apresentou, e isso fica evidente nessa folhinha de cola. E por fim, essa parte de baixo, ela é preenchida junto com eles, cada aula, de acordo com a demanda deles e orientada pelo conteúdo que eu tenho que passar. Então, são os testes de hipóteses, são os modelos de regressão, e aí eu vou tentando usar os dados que eles já têm, que eles já encontraram e que foram motivados por eles, né? Começam a colocar esse conteúdo já utilizando os dados que eles trouxeram para a definição do trabalho. No ano passado, o tema foi entretenimento. Então, eu trouxe alguns títulos dos trabalhos dos alunos e eles definiram o tema, e aí eu consigo responsabilizá-los de alguma forma, porque eu não sei nada sobre... Aliás, sei muito pouco sobre entretenimento, não sei onde encontrar dados, mas é um tema que eles queriam estudar, e eles conhecem muito mais sobre isso, e eles conseguiram coletar dados bem diversos, como vocês podem ver aqui, e concluir o seu trabalho. Bom, esse aqui é para pedagogia, mas eu vou pular por conta da hora, e só citar que na pedagogia eu já uso um pouquinho diferente, mas também é baseado em projeto, e na pedagogia eles tiveram que fazer uma atividade, propor uma atividade para a sala de aula que usasse estatística e que também usasse algum conceito de inclusão. A gente tinha uma aluna cega na turma, e essa é uma das aulas onde eu levei material para a gente construir gráficos de forma concreta, né? Aqui alguns temas dos trabalhos finais que a turma fez. Bom, para finalizar, eu queria agradecer, desculpa pela confusão do portal e desses cliques que eu tentei aqui agilizar a apresentação, mas não foi muito feliz. Então, estou aberto para as discussões. Obrigado. Obrigada, Alexandre. Muito boa a sua apresentação. Eu acho que ela trouxe... eu, pelo menos, não conhecia vários daqueles portais que você apresentou para a gente. E um dos portais, não sei se vocês conhecem, mas, na verdade, é um fórum chamado Dados Abertos, em que as pessoas tentam ajudar umas às outras a encontrar determinados tipos de dados que elas estão procurando. Então, é bem bacana o portal Dados Abertos. Mas parabéns. Agora eu vou abrir, então, espaço para perguntas. Vinícius quer falar? Eu vi que a Tereza também. Então, vamos começar com a Tereza? Tá, pode ser. Acho que eu me inscrevi primeiro. Exato, eu vi antes. Parabéns, Alexandre. Um monte, acho que ele trouxe uma opção de sites para a gente ir lá conhecer mais nesse nosso período de confinamento. Acho que bem importante. Eu vou fazer uma provocação para ele, uma pergunta, principalmente porque como é que você vê, como é que a gente pode avançar nesse rumo que a gente veio tomando, mas que, em geral, nosso rumo é um rumo metodológico, né, com vistas a dar autonomia para o estudante, mas a minha provocação é
o que a gente fez ou o que a gente pode fazer para facilitar ou incentivar o engajamento do estudante na luta por uma melhor sociedade. Ou seja, em que momentos a gente fez isso ou não fez, e o que é que poderia ser feito em sala de aula para realmente, na linha do que o Joaquim Engel vem falando, ou do Ido Gal, ou mesmo nós viemos falando sobre isso, mas qual seria o caminho para atingir esse passo à frente? Tereza, eu acho que o que a gente faz está muito alinhado com essas ideias, na questão de dar autonomia. A gente apresenta uma série de alternativas ou de opções e aumenta esse vocabulário de análise de dados com os alunos. Pode falar. Não, então, eu estou falando para frente, ou seja, em que momento eu tornei um aluno meu mais engajado na sociedade? Então, vamos pensar, em que momento eu consegui fazer com que meu aluno fosse mais engajado? E o que eu posso fazer para isso? Eu acho que é uma responsabilidade muito grande colocar em uma única disciplina, um único professor, a possibilidade desse engajamento todo. O que a gente faz é apresentar ferramentas e possibilidades para esses alunos. Eu acho que tem que partir por uma educação que vai para além de um único curso, em um período, né? E é muito difícil engajá-los socialmente sem um respaldo maior de discussões que para além de uma única disciplina. Se todo o curso desse aluno não tem nenhuma abertura para essa discussão, dificilmente uma única disciplina vai conseguir. A gente consegue com alguns alunos mais próximos, e eu acho que isso muda a forma como ele vê o mundo, né? O processo democrático, ou a sua atuação no mundo, e tenta usar os dados para auxiliar na sua tomada de decisão, nos seus argumentos de alguma forma. Mas com uma disciplina só, fica bastante limitado essa promoção do engajamento. Não respondi muito bem a sua pergunta, eu sei, mas é o que eu acho. Eu acho que tinha que ter uma ação mais coordenada, principalmente das organizações coletivas, né? Então, a gente tem o DCE, tem a Organização dos Professores. Essa atuação toda tinha que ser de forma mais orquestrada para, de fato, promover o engajamento cívico desses alunos. Porque a impressão que dá é o tempo inteiro a gente está lutando. Não, eu quero mais dado, eu quero mais informação. Mas a instituição em si não abre esse espaço. Só para ter um exemplo, a Unirio tem um comitê permanente de transparência. Esse comitê se reuniu a última vez em 2018. O último relatório é de 2018. Ou seja, não houve... É um comitê muito pouco transparente. Quando eu escrevi para a Pró-Reitoria, por exemplo, eu recebi uma resposta super agressiva e defensiva, no sentido de, se você quiser mais informação, entra com requerimento, a gente está fazendo o que é obrigatório por lei fazer. Então, tem que abrir um pouco mais esses canais para a gente, de fato, conseguir o engajamento cívico. Eu sei que eu não te respondi, mas mais uma discussão para engrossar a conversa. Bom, então, obrigada, Tereza, pela pergunta. Vinícius. Tudo bem, Alexandre? Está me ouvindo? Estou te ouvindo. Então tá, é uma pergunta rápida, mas só fazer um comentário ou dois comentários. Eu estudei muito tempo violência urbana, e uma técnica que a gente já está acostumado em violência urbana
de governos autoritários é eles esconderem os dados, né? Por isso que lá no início da pandemia, a gente conversando, eu falei, ele vai esconder os dados. Ele vai esconder os dados. Então, a gente já sabe, porque isso é um projeto, né? Esconder o dado é um projeto de governos autoritários para determinadas áreas. Gente que estuda violência pública sabe que isso acontece há muito tempo. Ou eles maqueiam, ou eles manipulam, ou eles escondem os dados. Uma das três coisas acontece. E, em geral, acontece em governos autoritários, né? Então, não me surpreende que isso esteja acontecendo agora, nesse governo. Como você falou, mas a gente já estava esperando isso, né? Um outro comentário, assim, que eu acho interessante é do significado político dos gráficos, né? E como é que os gráficos e as análises estatísticas geram ação pública, né? Que é a questão, por exemplo, daquele gráfico das duas curvas, uma curva maior, que a gente já discutiu, apareceu na televisão, que diz que os centros de saúde não vão conseguir atender os picos da pandemia, e aquele gráfico com a curva achatada, isso virou quase um lema político, achatem a curva, né? Então, isso é interessante como é que os gráficos tornam-se ação, isso vira lema político, isso vira ação de rua, vira cartaz para você legitimar ações políticas e ações governamentais, né? Então, acho que essas coisas são muito fortes. Mas a minha pergunta era muito objetiva, né? A gente já está nesse barco aí há algum tempo. Quando eu entrei na Unirio, né, eu abracei o projeto de fazer uma educação voltada com projetos, tudo. Mas a minha pergunta objetiva aulas remoto, como é que você vê essa prática na sala de aula com os seus alunos, né? Quando chegar... E aí eu estou fazendo hipoteticamente, né? Vamos supor, o reitor fala, 1º de agosto teremos aulas remotas das disciplinas. Como é que você vê esse projeto educacional para suas turmas? Se isso acontecer. Então, é claro que a gente está numa condicional aqui, né? Caso aconteça, como é que você procederia com as suas turmas dentro disso que você mostrou agora? Tá bom? Obrigado, Entendi. Alexandre. Um abraço. Então, eu faço parte do GT que está discutindo exatamente isso, né? E é o primeiro GT que eu estou participando na Unirio, e tem muita gente muito bem intencionada no GT, né? E agora é que eu estou entendendo um pouco mais desse processo político, tanto da universidade quanto do governo, né? Porque eu estou tendo uma proximidade maior com a Secretaria de Saúde do Rio, e não difere muito da universidade. A gente tem, da Unirio, né, que eu conheço mais. A Unirio, a gente teve um processo para a eleição do reitor bastante tumultuado, truculento, não sei bem como adjetivar, né? Mas ocorreu na universidade, né? Um local onde os interesses financeiros não são tão evidentes, ou os interesses outros não são tão claros quanto no governo. Mas, para se ter uma ideia, um dos relatos de colegas de GT é que foi bastante hostilizado por outros colegas, do tipo, poxa, como é que você está fazendo parte de um GT de um reitor eleito dessa forma, ou que coloca na mão de um GT, por outro lado, ou coloca na mão de um GT a discussão sobre o futuro da universidade. Por outro lado, é uma oportunidade da comunidade se manifestar de alguma forma também, né? Então, esse processo democrático eu estou entendendo agora, e você que estuda isso, Vini, sabe mais do que eu, quem tem mais experiência na gestão da universidade também conhece bem mais do que eu. Mas o que está sendo discutido nesses GTs é a possibilidade de volta a algum tipo de atividade. Bom, esse é um ponto. Outro ponto é desse artigo que eu li da BBC Brasil, eles discutem muito a questão da pandemia evidenciando os problemas na educação. E esses problemas não são de hoje, né?
e não é um ensino remoto que está trazendo à tona os problemas. O ensino presencial já mostrava isso, é muito pouco eficiente, e agora, com o ensino à distância, isso fica muito mais evidente, né? Para a universidade, e aí, discutindo o ensino de uma forma geral, eu acho que tem um monte de problemas. E eu acredito muito nessas atividades ou nessas propostas da Escola Aberta, por exemplo, e do José Pacheco, que discute uma autonomia, a construção da autonomia do aluno. O aluno, ele estuda aquilo que ele tem interesse e o tutor vai acompanhando o desenvolvimento dessa construção de conhecimento do aluno. Muito mais do que o ensino tradicional, onde o professor é o detentor do conhecimento e ele transmite essa informação para o aluno. Já está mais do que claro que conhecimento não se transmite, né? Então, eu acredito muito mais nesse processo. E acredito também que o processo ele pode ser dado de forma online. Claro que a gente precisa ter estrutura, a gente precisa garantir estrutura mínima para o aluno, estrutura mínima para o professor, e aí eu não sei como é que se daria isso. Mas o que eu penso é que, se a gente começar a atuar de forma a um ensino remoto, vai ser muito mais próximo de um ensino baseado em projetos. Eu penso. Acho que o aluno decidir um projeto, uma pergunta para ser respondida, coletar os dados para responder essa pergunta, e a partir daí, você inserindo o conteúdo, orientando o aluno nesse processo de aprendizagem, é o caminho. E isso não precisaria ser uma única disciplina, né? O aluno poderia estar interessado, por exemplo, em estudar democracia. E aí, existem dados sobre o processo democrático, onde a análise estatística o conteúdo de estatística poderia estar inserido? Existe. Existe a possibilidade de inserir o professor de ciências sociais nesse conteúdo ou nessa pergunta? Também. Vamos falar também com o professor de pedagogia, e aí, a partir daí, com a conexão desses vários saberes, a gente direcionar a aprendizagem do aluno. Eu acho que essa é uma possibilidade. É claro que um aluno para um professor, quantos alunos para quantos professores, não sei. Mas pode ser que essa pergunta com relação à democracia não seja só de um aluno, mas de um grupo de alunos. E a gente juntar esse grupo de alunos, e esse grupo de alunos desenvolver um projeto interdisciplinar, um projeto transdisciplinar, eu vejo muito um ensino por esse caminho. E aí a gente não precisa pensar só nessa pandemia, né? A situação de 2021. Essa é a primeira pandemia, pode vir uma segunda, pode vir uma terceira, e essas iniciativas podem ser mais sustentáveis. E eu acredito muito nesse caminho de aprendizagem, né? O sábado teve um encontro do Livro Aberto. O Livro Aberto também é um projeto super interessante, quem quiser dar uma olhada. E tem um capítulo do livro que discute só aprendizagem baseada em projetos e que usa muito as ideias do Zé Pacheco, essa construção do conhecimento, onde o aluno vai propor uma pergunta e vai analisar dados ou tirar conclusões a partir de uma análise de conjuntura. E isso eu queria colocar também como uma iniciativa bem interessante do Livro Aberto. Respondi a sua pergunta, Vini? Bom, obrigada, Vinícius, pela pergunta. Mais alguém? Mais alguém gostaria de fazer uma pergunta? Acho que ninguém se inscreveu aqui, né? Eu vou disponibilizar a apresentação de alguma forma, porque tem os links. E eu não consegui mostrar para vocês, mas tem vários links interessantes, e aí fica como um material de consulta. Então, próximo é o Felipe. Steven, quer falar também? Então, super rápido. Me manda a apresentação que eu boto no site do DMQ Talks.
Fechado. Tudo bem? Estão me ouvindo? Tá. Na verdade, ali uma pergunta seria só um reflexo sobre a questão lá de envolver também alunos de ensino fundamental e ensino médio nessas questões de aulas menos instrutivas massivas, coisas do tipo, como nesse projeto aí que você mostrou aí, coordenado com a Luciane do PET, trazer eles também para a Unirio, para ver o que são as coisas lá. Então, esse tipo de coisa é interessante. Muito se discutiu aqui sobre a questão de métodos de ensino no ensino superior, de forma a não ser mais passivo instrutivista e tudo, mas eu penso da forma que essas coisas não podem ser passadas só para o ensino superior, porque se você pensar só para o ensino superior, o aluno pode tomar um choque maior ainda quando ele sai do ensino médio e chega no ensino superior, porque hoje em dia já é um choque. Então, acho que muitos passaram por isso, e quando o aluno chega no ensino superior, vê que é totalmente diferente do que era lá no ensino, ou no antigo segundo grau. E ele está acostumado com aquela metodologia de aula que ele é mais passivo. Então, se ele chega na universidade, já tem um patamar grande a nível da dificuldade de pegar os conceitos, e ainda assim tem que deixar de ser passivo e ter que ser ativo também, então já é um choque duplo. Então é importante que essas coisas venham já desde antes, ele não tem que começar a lidar com isso já no ensino superior. É só minha colocação é só essa. Parabéns pela palestra, Alexandre. Eu acho que você colocou muito bem, Felipe, e as iniciativas dessa formação mais construtivista, hoje ela fica muito restrita às escolas de elite. Então, as escolas de elite, elas têm essa formação mais construtivista, até por conta da estrutura, da verba, da valorização do professor. E o professor da educação básica, de uma forma geral, ele tem que dar aula em várias escolas, ele mal tem tempo para preparar as aulas, os alunos não têm estrutura, a gente está vendo agora na pandemia que os alunos não têm acesso à informação, né, não têm acesso à educação online, não tem computador, não tem como estudar, não tem estrutura, os professores também não, e isso também vai se refletir na universidade. E é claro que a gente não pode negar que essa tecnologia de ensino tradicional, ela foi eficiente por um bom período, né? Haja visto que está todo mundo aqui bem formado, acho que poucos tiveram acesso a uma educação mais construtivista, mas a gente tem que perceber que as gerações mudaram, as pessoas são diferentes, a gente está em pleno século XXI, existe uma quantidade de tecnologia enorme que pode nos embasar, nos facilitar essa inserção pela tecnologia nas nossas aulas, e isso a gente também não pode deixar passar. A gente precisa mudar a forma de ensinar e tem que começar essa mudança de algum ponto. A Luciana em seguida aí Lu, então, sua vez. Sou eu? Isso? Né? Então, boa tarde, pessoal. Eu quero aproveitar isso que o Felipe falou, e eu acho que a gente volta a comentar a apresentação do professor da quarentena na semana passada, da matemática, em que ele era um professor de matemática que também veio com essa proposta de trabalhar projetos. E uma das perguntas que eu fiz a ele, porque eu acho que essa é a nossa maior dificuldade, é que a gente não encontra o aluno, ele não está acostumado, né, a trabalhar dessa forma, e aí isso é um desafio extra que a gente tem de fazer com que isso seja uma realidade. E aí, Felipe, eu acho que, refletindo, eu acho que a gente precisa fazer isso também na universidade logo, porque é aqui que a gente está formando os futuros professores que vão lá para a educação básica, né? E se eles não têm um exemplo, eles não conseguem executar também muitas vezes isso. Então, mas também acho que a gente não pode esperar que o aluno chegue no ensino superior para ter acesso a isso. Então, acho que esse é o nosso desafio mesmo, acho que não tem uma resposta, acho que hoje muita coisa anda para esse caminho. Eu sempre tive a sensação de que no ensino fundamental 1, isso é super bem trabalhado sempre, desde muito tempo, e que a gente
começa a enquadrar, né? Tinha uma charge, que eu acho que a primeira vez que eu vi foi até o Pimentel que mostrou, e eu passei a usar nas minhas apresentações, que é uma charge de uma professora deixando quadradinho o pensamento dos alunos, tudo redondinho, e ela com a tesoura cortando. Eu acho que ela representa muito o que a educação básica acaba fazendo nos alunos, e a gente ia reproduzindo isso no ensino superior. Né? Então, que bom que a gente acaba mudando um pouco isso. Essa é a ideia. Era isso. E, Alexandre, muito obrigada aí pelos sites, que eu também, a maioria ali eu não conhecia. Eu acho que é uma oportunidade para a gente usar nas nossas aulas, né? E ler lá um pouco para a gente ver assim, a possibilidade de coisas que estão trabalhando. Hoje o Humberto colocou vários artigos também num grupo que faz uma discussão de gráficos que é super interessante, e isso é importante a gente ver. Às vezes a gente se afasta um pouco, né, dessa literatura que está discutindo sobre isso, que a gente fica reproduzindo a sala de aula sem respirar. Então, quem sabe essa pandemia, da forma que aquela greve lá em 2012 serviu para a gente, essa pandemia agora também serve para a gente oxigenar um pouco nossas ideias e sair do quadradinho. Eu quis mostrar, trazer muitas iniciativas no mundo sobre isso, né? Então, lá eles estão muito mais avançados com relação ao engajamento cívico, porque eles conseguem cobrar das instituições a disponibilização de dados, e as pessoas são muito mais educadas politicamente. Vini, quer falar? Eu quero. Já que a gente está conversando entre a gente aqui sobre esses assuntos, né, e a Lu falou sobre a apresentação do Pimentel, eu fiquei muito remoendo umas coisas que o Pimentel falou na semana passada e você trouxe aqui hoje, Alexandre. E uma das coisas que o Pimentel me deixou preocupado, a palavra é preocupado mesmo, é de uma questão cultural. Ele traz a questão cultural, que é essa cultura de você ter aulas de uma relação específica entre professor e aluno, e essa questão de você ter uma cultura das aulas presenciais. Eu acho que são duas culturas, né, que são muito difíceis de trabalhar. Acho que o Felipe colocou isso também. Uma é de você colocar um aluno num outro patamar de participação das atividades, da aula, né, um outro protagonismo dos alunos. Então, isso é uma barreira cultural muito forte. E a outra barreira cultural é a barreira cultural de como é que a gente vai dar essa aula, né, quais são os meios, né, que a gente vai fazer. O que eu faço na minha aula? Né, a primeira coisa é trabalhar essa barreira cultural. E eu consigo, de alguma maneira, fazer isso presencialmente. Então, eu chego para a minha turma, né, nas primeiras horas, nas primeiras semanas, eu começo a preparar aqueles alunos para uma forma diferente de avaliação, uma forma diferente de participar das aulas, uma forma diferente de interagir com os seus colegas. Então, isso tudo demanda um trabalho que é um trabalho dessa resistência cultural. Isso que eu acho que ficou muito forte para mim da apresentação do Pimentel. E aí o desafio, para mim, um deles é como a gente vai fazer isso quando a gente não tem algumas ferramentas para trabalhar essa preparação dos alunos. Porque a gente vai ter que fazer uma preparação dupla, né? A primeira é para fazer aulas com acesso offline, online, né? A gente não vai estar presencialmente, na maioria deles. Eu acredito que a gente não vai conseguir estar presencialmente para turmas. Então, como é que a gente vai conseguir construir esse ambiente, né, de assistência com múltiplas formas de dificuldades nesse sentido, né? Principalmente esse tete-a-tete, essa parte de explicar o que a gente está fazendo, propor a nossa... Então, isso não é que eu sou contra o ensino online, pelo contrário. O que eu me coloco é como esses desafios têm que ser, essas barreiras têm que ser vencidas nas adversidades, né? E isso não está vivendo, né? É uma pandemia, não é uma coisinha, né? As pessoas estão com medo, as pessoas estão... O Pimentel falou meio disso, a gente está com medo,
as pessoas preocupadas, você tem ansiedade, tem distúrbios. No caso, eu estou trabalhando com os dados da Unirio. Né? Ver que a resistência das pessoas, eu já estou tentando lutar aqui para disponibilizar o banco para todo mundo. Não precisa a gente fazer um relatório final e todo mundo aplaudir o relatório final. A gente disponibiliza o banco de dados, todo mundo pega e faz suas análises. Né? A gente está tentando fazer isso. Mas pelo que eu já vi nos dados, o problema de acesso tecnológico para a Unirio é fácil de resolver. São 200, 300 alunos. Se tiver vontade, a gente faz. A questão dos problemas de saúde mental, as questões de dificuldades de trabalhar em casa, com filho pequeno, alguns são cuidadores, situações de trabalho totalmente diferenciadas. Então, é um desafio muito grande. Então, sempre nessas palestras eu coloco esse desafio, né? Transpor desafios culturais, resistências culturais, com resistências de conjuntura, seja elas por causa da pandemia, seja elas isso né? Mas só porque eu estou compartilhando algumas questões aí com você. Deixa eu só comentar uma coisa, Vini. Eu acho super pertinente a sua intervenção, mas primeiro, eu não acho que é uma situação simples de ser resolvida, primeiro porque, falando desses 200 pessoas que não têm acesso, né? Que você encontrou na enquete da universidade. Primeiro que a universidade já disse que não tem recurso financeiro. E aí fica muito complicado a gente propor qualquer tipo de solução sem um planejamento. Outra coisa é que essa enquete, ela representa um número que talvez não seja o real da população universitária, né? Porque são as pessoas que responderam e por isso tem acesso à internet de alguma forma. E aí, voltando à questão do dado para o engajamento cívico, eu acho que é muito nesse sentido. A gente precisaria ter os dados de quantos alunos na universidade toda têm dificuldade financeira ou tem uma renda menor de que um salário mínimo por pessoa. Quais são essas pessoas? De quais cursos elas são? Quantas são mães? Quantas precisam de algum tipo de auxílio? Porque a enquete não vai conseguir responder esses questionamentos, né? São dados para além dessa enquete e que a universidade poderia deixá-las transparentes para que a gente pudesse tomar as nossas decisões, pudesse cobrar ou até pudesse entrar em contato com esses alunos. E aí que entra o engajamento cívico por meio de dados ou de estatística, né? Tereza? Oi. O Vinícius está precisando vir aqui fazer a apresentação dele, né? Porque a angústia dele desde o primeiro dia é a mesma, né? Que é a angústia, talvez, da maior parte dos professores. E acho que a gente precisa avançar nessa formulação aí, Vinícius. Eu te provoco para você tentar colocar isso num PowerPoint, né? Seja as questões, seja as possíveis soluções. Eu acho que a gente veio avançando aqui, né, nessas 3 semanas, e não avançando para a questão agora do ensino online. Eu acho que avançando num caminho de como é complexa a questão, não só pós-pandemia, mas como é complexa o que a gente está vendo no mundo hoje, e particularmente o que essa pandemia está deixando claro, né, sobre as fragilidades democráticas, sociais, econômicas do nosso país, e o que o mundo agora, inclusive os próprios Estados Unidos, nessa questão do racismo, ou seja, a gente deu um gatilho assim diferente, que a pandemia está sendo um pano de fundo para a gente perceber o conjunto de fracassos humanitários dessa nossa geração.
Ou seja, a humanidade fracassou. E a nossa universidade ela não está imune a esse fracasso. A universidade pública, sustentada com dinheiro do nosso povo, o que ela tem feito realmente para essa população que a sustenta? Então, o Naomar, que é um pensador da universidade, ele tem provocado, ele sempre discute isso, eu trabalhei com ele um ano, sobre que papel é esse. A nossa universidade ela não é bancária, uma universidade pública não pode ser uma opção de contabilidades, um currículo totalmente alienado da sociedade que a sustenta. Então, quando eu tentei te provocar para falar assim, qual é o passo à frente, é porque eu acho que esse momento é para realmente dar uma virada e falar assim, quem somos nós que estamos sendo sustentados por esse povo brasileiro, de uma desigualdade extrema, de um racismo extremo, e o que estamos fazendo? Ou seja, dar uma disciplina baseada em projeto, o que faz por essa população? Como a gente traz para a sala de aula essa discussão dessa sociedade que nós vivemos e dessa população que sustenta os nossos salários. Como é que a gente traz isso para a sala de aula? Então, a minha pergunta para você, eu acho que a gente tem um exemplo disso quando a gente levou a política de cotas para dentro da sala de aula. A gente trouxe um momento de debate muito sério e a gente levou a discussão e tinha gente a favor e contra a política de cotas, que era acima, no mesmo momento da lei, e acho que foi um exemplo bom. Eu acho que o exemplo do Pet Guy é um exemplo quando vai lá para a escola pública discutir uma situação concreta que atinge a população pobre que estava angustiando os estudantes. E acho que a gente tem que buscar outros exemplos. Você deu alguns aí de discutir, as disciplinas se juntarem, discutir democracia, e o Pimentel e também o Paulo Freire, e nós mesmos, trazemos a questão sem o engajamento emocional do estudante, sem o engajamento autoral dele, ele ser só um objeto para a gente depositar nossos conhecimentos sobre teste de hipótese, não vai ser por aí que a gente vai contribuir com essa sociedade. Então, acho que essas discussões estão avançando e é isso aí. Concordo. Muito bom, Tereza. Acho que você fez uma fala que fechou bem. Eu só queria... eu estava brincando ali que eu fui citada pelo Vini, que era tréplica também. Sou eu a falar ou o Vini está na minha frente, Letícia? Você que é moderadora. O Vini está na frente, mas você pode então, Vini, fazer uma coisa Vini, com ele. Pode falar, Lu. Quer falar? Você que decide. Não, então eu vou continuar. Primeiro? Tá, eu vou primeiro. Tá, eu continuo aqui só para falar. Você que manda. Eu acho que desafios a gente tem aos montes e não é só o ensino online. Quem disse que o presencial não era um desafio para o aluno? Ter dinheiro para passagem para chegar, alguns tinham que levar, a gente teve uma aluna da pedagogia que levava a filha e ficava lá brincando a criança porque não tinha quem deixar. Então, para algumas situações, a gente pode ver até que o online pode ser que facilite mais a vida dessa pessoa do que ela ser obrigada a ir até a universidade. Então, acho que esses desafios a gente tem que lutar. Eu acho que nesse momento a gente tem um extra, que é essas coisas que o Vini tocou, a questão psíquica mesmo, que a gente está passando por uma pandemia que não é fácil, muitas pessoas morrendo. Mas, em relação à interatividade, Vini, eu não sei se no ambiente online isso é mais dificultoso do que do presencial. Eu acabei de me inscrever, então por isso que eu queria falar assim, dou a dica, um curso do Pedro II, Atividades Interativas no Ambientes Virtuais. Então, um cursinho que eu me inscrevi hoje, de extensão lá, que eu acho que a gente tem que aprender essas técnicas na realidade, que eu acho que está aí para a gente lidar. Era só isso que eu queria comentar. Posso? Lu, estou fazendo esse curso também, muito bom. Estou curtindo que ele é um curso bem objetivo, né? Ele ensina como você filma uma aula, aí ele ensina como você pode filmar uma aula, como é que você faz o conteúdo para a aula, né? É uma das preocupações objetivas mesmo, né? Eu só queria fazer uma tréplica rápida, e eu acho que é muito bom, porque eu acho que o objetivo era esse, a gente discutir
E eu concordo com a Tereza, acho que a gente está evoluindo na nossa discussão, né? O nosso objetivo é esse mesmo, é discutir, conversar, né? A princípio é algo departamental e a gente está fazendo isso, né? Eu acho que a gente está evoluindo na nossa discussão, do meu ponto de vista. Mas e eu queria falar que é bom também ouvir você, Alexandre, por você estar nesse GT, né? E eu, por outro lado, desse grupo que está fazendo a enquete na Unirio, né, que é com a professora, né, que é com a pró-reitora Evelyn, o Borba, outros pesquisadores estão fazendo essa enquete, para a gente trocar umas informações. Agora, você me deixou totalmente assustado na sua fala, Luana, né? Porque quando eu falei que você, com 200, 300 pessoas, resolve o problema, no momento que você diz que a unidade não tem recursos para resolver o problema, a gente está no pior dos mundos, né? É assustador. Agora, por favor, né? Claro que eu sei que uma enquete de pesquisa na internet ele não é não é uma amostra representativa da população. A gente sabe disso. Uma das propostas que eu estava colocando no grupo é responder o questionário e fazer uma amostra desse questionário, essas pessoas, e ligar para elas. A gente entende isso, né? A gente sabe que muita gente que não trabalha com estatística não tem essa percepção de que o que é uma amostra representativa, o que não é uma amostra representativa. Mas, do meu ponto de vista, eu acho que essa enquete ela já responde muita coisa para a gente, né? Principalmente essa questão do resíduo tecnológico. As pessoas que não têm acesso, a gente tem uma ideia mesmo que viciada desse grupo. Mas o que você me falou que me deixou completamente assustado é você falar que a universidade não tem recurso para fazer o mínimo. Nesse ponto de vista, por que eu estou falando isso? Para uma universidade do tamanho da Unirio, você resolver problema de acesso, dar chip, fazer algum acordo com alguma operadora e dar acesso para 300, 400 pessoas, é um cheque que o cara assina lá, que é muito pouco em termos de administração pública, né? Diferente de 1,5% da UFRJ, que dá 3 mil pessoas. Você está entendendo o que foi esse minimizar? O que eu falei é que a vontade política tem que ser muito pequena para resolver esse problema tecnológico. E aí você tem consumo para isso. Eu sou o primeiro a falar que isso é online. Se você falar para mim isso, Alexandre, se você falar assim, olha, a universidade não tem questão residual seu áudio dos alunos que não têm acesso tecnológico. Tá cortando? Você está me ouvindo? Agora travou. Eu preciso ser claro nisso. Se você está dizendo, ou superiores da universidade, travou? Vou vir para cá. Melhorou? Melhorou. Vê se melhorou. Então, se você está falando que as esferas da Unirio não têm capacidade de resolver a questão residual de acesso à tecnologia, acabou a nossa discussão de acesso remoto. Ela não pode acontecer, né? Se você está falando que eu sei que eles estão em debate, mas se for essa a conclusão, amanhã eu estou no sindicato dizendo que é impossível. Entendeu? Então, essa questão é a parte zero para a gente começar a discutir acesso e cursos online. Se a gente não conseguir resolver esse resíduo de 2%, 3% da universidade, acabou a discussão, né? Agora, além disso, a gente tem realmente essa questão de pessoas doentes, de pessoas com problemas de saúde mental, e problemas em casa, que o cara não consegue resolver, né? Eu acho que a questão cultural é uma questão que me preocupa muito. Todo mundo deve estar me achando muito preocupado, mas é porque eu sou preocupado mesmo, mas no sentido de resolver, tá? Então, Alexandre, cara, você me assustou demais com a sua fala, só queria compartilhar isso. Então, eu vou compartilhar um pouco do GT. Eu também fiquei bem assustado com o GT em si e com as discussões que são levantadas lá e o processo. Eu imaginava que a reitoria fosse chegar com uma proposta e a gente, como GT, fosse analisar essa proposta e mudar, e não foi isso que aconteceu. Eu já expus isso no próprio GT e hoje nós tivemos uma reunião com o pró-reitor de graduação. A gente está fazendo entrevistas ou sabatinas com os pró-reitores. Amanhã será o pró-reitor da PROAD, DETIC e PROPLAN, se não me engano, discutindo
o que a universidade tem como resposta? O que a universidade pensou? O que a universidade está proposta a oferecer como estrutura? E ainda não teve nenhuma deliberação do GT, e a gente quer ouvir essas propostas ou essas iniciativas. E hoje foi a do pró-reitor de graduação, e ele falou que não tinha muito recurso para resolver uma situação de acesso à internet para alguns alunos. E isso seria o máximo que eles iriam conseguir, provavelmente. E a gente está pensando em oferecer computador, oferecer estrutura para os professores, oferecer material de proteção para alguns alunos, se tiver alguma apresentação, alguma presença, alguma atividade presencial. E, aparentemente, a resposta é que não tem dinheiro. Isso vai ter que ser discutido com a Proplan e tudo mais. E o que eu estou discutindo com relação à enquete, e que eu também coloco no GT, sempre que eu tenho oportunidade de falar, é que primeiro que a enquete não representa a população, como você muito bem lembrou, mas eu cobro uma gestão de dados da universidade, e de dados abertos, de transparência. E é isso que o engajamento cívico está discutindo. Quando a ONU vai lá e cobra dos países dados, eu acho que a gente, como departamento, como instituição, como representantes, deve ir lá na reitoria e cobrar que eles tenham transparência nos dados e que tenham uma gestão baseada em dados. A impressão que eu tenho é que não existe isso. Ou, se existe, é de uma forma muito primária. É isso. Bia, quer falar? Pode ir. Pode falar, Bia. Seu áudio, Bia. Bia. Não ouço. Seu microfone não está mexendo, eles não estão te ouvindo. E agora? Sim. Agora tirei o microfone, mas tudo bem. Bom, primeiro, Alexandre, parabéns, show de bola, adorei sua palestra, sua fala, muito bom. Trouxe luz, assim, algumas ideias, né, na minha cabeça. Primeiro, eu vou pontuar que eu estou muito satisfeita de ter você no GT. Porque quando o Sidney, não sei se ele está aí ainda, quando ele lançou aquela chamada, eu falei, gente, tem que ter alguém do DMQ. Aí eu ainda perguntei, gente, alguém vai se candidatar? Porque eu achava que alguém tinha que estar lá, mas eu achava que tinha que ser alguém mais engajado, né? Enfim, que tivesse discutindo mais educação. E aí, nesses casos, na minha opinião, seria você ou a Luciane. E aí, Luciane, afastada, enfim. Mas se você não fosse, eu falei, não, eu tenho que ir. Mas, graças a Deus, eu me sinto representada, você vai fazer um excelente trabalho. Vai ser show de bola. Está interessado ainda? Não, você já se candidatou, você é o cara, entendeu? Vai ser ótimo, excelente trabalho. Mas parabéns pela palestra de hoje, adorei. Outra coisa que eu queria falar, que eu anotei aqui nas minhas anotações, outra coisa que eu queria falar é sobre esse momento que a gente está vivendo. Eu não sei como é que vocês estão, mas quando veio essa enxurrada de informações de que iam tirar, que primeiro ia mudar a contagem, depois ele tirou os dados da pandemia do ar, depois botou de novo, enfim, eu me senti completamente lesada. Eu acho que era isso que a Tereza sempre falou para a gente, que durante a ditadura as pessoas não tinham acesso à informação, acho que a gente está vivendo isso de novo. E eu fiquei muito triste, porque eu comecei recentemente, eu não falei ainda, porque eu ainda ia passar na reunião do colegiado, né? Eu comecei 2 projetos, acho que os meus alunos estão aí, que é exatamente sobre a pandemia, sobre a Covid. E aí veio esse turbilhão de notícias ruins, dizendo que os dados iam sair, e eu fiquei completamente desanimada, desestabilizada, fiquei muito, muito triste. E não sei se vocês lembram, eu vivo isso desde o ano passado, quando anunciaram que iam cortar variáveis do censo, né? Não sei se vocês lembram que o projeto da aluna Luísa, projeto de pesquisa, foi exatamente falando de uma pergunta do censo que ia impactar
a definição de políticas públicas ao longo de 10 anos depois, né, que é a pergunta da renda. Então, eu vivo isso desde o ano passado, estou realmente muito, muito desanimada com as políticas e com a falta de informação que a gente vai começar a viver, né? Para quem trabalha com estatística, muito, muito triste o momento. Enfim, é só um desabafo, deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Adorei a iniciativa que a Tereza postou para a gente, da UFMG, do Departamento de Estatística do UFMG. Achei uma postura muito interessante, que mostra a posição da estatística diante da falta de informação, da falta de dados. Achei bem bacana. A gente podia pensar em fazer algo do tipo, né? Acho que é isso. É só para comentar alguma coisa. Mas eu adorei sua proposta. Obrigado, Bia. Mais alguém aqui? Aparece o Marcelo. Marcelo quer falar? Não, gente, só para dar um oi mesmo, acho que é o primeiro que eu assisto, estava aqui na minha agenda, toda semana piscava para mim, eu falei assim, pô, minha nossa, esse GT que eles estão fazendo, de DMQ Talks que eles estão fazendo. Aí eu falei assim, hoje eu decidi entrar, assistir do meio para o final a palestra do Alexandre e toda a discussão que vocês estão fazendo. Aprendizado, achei muito interessante e, assim, se me permitirem, é claro que é uma questão do DMQ, vou passar a frequentar, e tem toda segunda-feira o Felipe disponibilizou a agenda, e aí pisca para mim se eu podendo assistir, se não for incomodar ninguém, eu vou estar disposto, porque são umas coisas que eu venho pensando muito individualmente, com o Gladson às vezes, mas a gente não tem conversado muito no departamento de matemática, e aí é bom ver que, assim, existem outros lugares da universidade se movendo, e aí é bom a gente se engajar um pouco dentro disso, que é como o Vini falou, eu acho que no final de julho a gente vai estar voltando e eu ainda não entendi direito como é que vai ser essa volta, de fato a universidade não tem dinheiro para comprar EPI nem para o hospital, imagine para os alunos que vão entrar, né? Então assim, não sei se vai ter alguma coisa, um rodízio de alunos, se a gente... Nós, como professores, vamos passar aí todos os dias, mas de repente os alunos vão em dias escalonados para ter uma menor quantidade de alunos dentro da escola, digamos assim, de matemática ou das outras CCH e tudo mais. São ideias assim, que a gente vai colocando no ar e elas vão tomando forma aos poucos. Assim, entendeu? Mas é bom ver que, sim, muitas ideias boas. Todo mundo de parabéns aí. Marcelo, você é muito bem-vindo participar das nossas discussões e aqui queria comentar publicamente, já te dei o parabéns online, pessoal, do projeto de vocês, né, que eu acho fantástico, o projeto dos Jogos da Matemática, reúne muita gente, é muito legal, muito interessante, a gente precisa de projetos como esse, mais projetos como esse. E Luzia também estava aqui, parabéns para vocês. Essa coisa acho que a gente não entende muito bem que ser professor e ser meio recluso, né? Pelo menos essa é muito a minha visão. Mas as redes sociais, gente, elas têm um poder de alcance que é impressionante. Vou dar um número para vocês, assim, que a gente estava comemorando agora há pouco tempo. A gente agora está botando lives no canal, não vou dizer que toda semana, mas assim, a gente está tentando botar algumas lives no canal. Então, a primeira foi de uma entrevista, a segunda foi no curso do GeoGebra, e aí a gente já está começando a pensar para frente, para as próximas. Mas, assim, uma rede social aumentou de uma semana de um mês para o outro, vamos botar assim, 1.000 pessoas. Assim, a gente alcançou 5.000 no mês, 15 dias depois a gente está com 6.000. E assim, aí tem muita gente pedindo umas coisas. É claro que tem hater, tem essas coisas, mas assim, você vê que o alcance tem muita gente em casa querendo aprender alguma coisa, querendo executar alguma coisa, querendo ouvir alguma coisa fora, mais uma vez, é claro que a gente tem um governo que está complicado, como a Bia falou, informação uma hora é 1.000, outra hora é 500, e começa a esconder, vai recontar tudo, então assim, como você disse, Bia, a gente nunca teve a experiência da ditadura militar,
mas isso a gente está vendo a ponta do iceberg do que esse troço pode se tornar se a gente, de fato, não se movimentar e colocar a universidade com o papel que ela tem que ter em todos os momentos que foi-se necessário que a universidade se impusesse. Então, enfim, isso preocupa, mas essa questão das redes sociais, colocando as coisas, colocando boas ideias para fora, é uma coisa muito peculiar e eu não tinha ideia do poder do negócio. Assim, eu acho que, assim, de repente, eu não sei como é o engajamento de vocês com relação a isso, mas algum canal com podcast, com essas conversas, para ser disponibilizado, pelo menos a ideia geral do que você é falado aqui, tem muita gente que quer ouvir, sabe? Eu acho que seria muito interessante para nós disponibilizar o áudio em algum lugar. Eu acho que o Steve falou que vocês têm uma página que vocês disponibilizam algumas coisas, assim, eu acho que esses áudios, eles são muito produtivos, porque dão boas ideias em outros lugares e vão gerar engajamento dentro do próprio setor, né? Desse sistema pró-democracia que a gente está tentando colocar a partir de agora. Beleza? Valeu, Marcelo. Acho que agora tem um outro Marcelo, né? Isso, Marcelo Amadeu. E depois Vestido. Oi, gente, boa tarde a todo mundo. Tô um pouquinho nervoso, né? Que tem, sei lá, umas 20 pessoas e das 20 pessoas, sei lá, quase todo mundo é professor, né? É que eu faço uma pergunta idiota, né? Mas a minha pergunta é sobre formação de professores. Como que você vê, na verdade, pensando de forma pragmática, assim, na realidade que a gente tem dos nossos formandos, que eles vão trabalhar em escolas que tem muito ensino tradicional, e que a maioria não vai ter muito tempo para trabalhar outras coisas que fujam do currículo, porque a gente já tem esse currículo inchado. Como que você vê essa formação cívica, que é o tema, né, desse assunto na educação básica, na formação de professores? Como é que eu chego para os alunos, por exemplo, nas disciplinas de estágio e de práticas, e falo que é possível trabalhar mesmo nesses contextos? Entendeu minha questão? Entendi. Você vai chegar para o aluno e vai falar assim, tá vendo aquele professor? Não faça que nem ele. Faça exatamente o contrário. Não, estou brincando, mas eu acho que a gente tem que começar a apresentar essa possibilidade, principalmente, né? Os alunos, como já foi dito, eles vêm de uma formação tradicional, conteudista, eles passam pela universidade assim, eles vêm do ensino fundamental assim, e é evidente que eles vão tentar ensinar da mesma forma. O Vitor fala muito dessa disruptura, né? Então, eu acho que tem que apresentar essas outras possibilidades para os professores. E esses professores vão tentar, achando, claro, julgando necessário, pertinente, implantar isso de alguma forma na universidade. São sementinhas que a gente está plantando, né? E aí tem uma apresentação da Lulu que traz o beija-flor com a água no bico, apagando o incêndio. E ele está fazendo a parte dele, e eu acho que a gente tem agora que apresentar essas outras possibilidades para os alunos e tentar fazer com que os alunos consigam implementar de alguma forma. E a gente não tem muito poder de gestão, por exemplo. Se eu fosse ministro da Educação, talvez pensasse em rever todo o ensino fundamental e médio, mas tem outras pessoas pensando de forma diferente. Acho que o nosso papel é mostrar outras possibilidades para esses alunos. Obrigado. Agora o cheiro, hein? Primeiro, eu queria elogiar a apresentação do Alexandre. Eu gosto muito desse conceito de cidadania e engajamento cívico. Eu gostei muito da sua apresentação. Gostei dos links, eu vou dar uma olhada, com certeza, vou fuçar todos eles. E queria falar uma coisa aqui para o Vinícius. Eu tenho um projeto que eu estou fazendo um repositório de dados sobre a Unirio. Desde 2001 eu tenho todos os orçamentos da universidade
E comecei a colecionar também dados do Censo da Educação Superior sobre a Unirio. Tem dados de 2018, 2016, tem muitas informações que talvez possa ajudá-lo nesse projeto que você está junto com o Felipe Borba. Era só isso que eu queria falar. Obrigada, Steven. Agora é o Bruno, né? Bruno? Boa tarde. Primeiro, agradecer a participação, eu acho que é legal também descobrir, né, um site interessante de mostrar para os alunos. Né? Tá um pouco difícil de te ouvir, Bruno. Para aí. Bruno, você está sem microfone. Oi, melhorou? Melhorou. Legal. Então, primeiro agradecer ao Alexandre, né, por mostrar os sites, né, que ele pesquisou a respeito. Acho que é sempre interessante mostrar isso para os alunos, dizendo que os dados estão disponíveis na internet, né. Tem alunos que, quando chegam para a gente nas disciplinas, não tem muito essa noção, né, que descobrem depois que tem muito dado, né, e dado que você pode confiar também em sites fora do Brasil. Então, a pergunta que eu tenho a fazer é exatamente em relação, porque é uma reflexão que eu já tenho feito durante essa pandemia, inclusive até conversado com colegas de outros departamentos no WhatsApp. Então, a gente tem sempre a mesma reflexão em relação a isso. Uma coisa que eu tenho dúvida, o que a gente pode fazer, e até sobre o PGT também, mas não é sobre o GT, mas é sobre o que você acha também, mediante a tudo que você disse, que é sobre porque essa situação de pseudo-normalidade, vamos dizer assim, né? Pelo menos que as salas de aulas não poderiam mais estar cheias, como tem sala de aula que a gente tem com 70 alunos, né, Bia? Lá na medicina. Isso não poderá mais existir. No máximo, essa sala de aula teria que ser dividida em 3. Se tiver alguma forma de caber 20 alunos numa sala, que tem sala que não cabe nem 10, como o laboratório da engenharia, por exemplo, eu dou aula de controle de qualidade, que não cabe nem 12, e tem uma turma de 18. Então, é uma coisa que, pelo menos até essa vacina ser desenvolvida no Brasil, né, e isso acredito que seja bem meados do ano que vem, como que a gente pode trabalhar, na verdade, com um projeto baseado em R, com alunos que não têm tecnologia em casa, não têm computador em casa? Porque acredito que vai ocorrer uma exclusão. Não, por exemplo, eu estou num projeto que é bem interessante, depois até vou apresentar ele, um projeto que foi passado pelo departamento. Então, assim, tem aluno que está no projeto com bolsista que não tem computador, está no celular. Está participando via celular na parte de obtenção de dados, análise de resultados. Então, alunos que não tiveram nem probabilidade nem estatística ainda. Para você ver o nível de dificuldade que até eu começo a enfrentar. E começa a se tornar um processo de exclusão também, na medida que você não oferece para esse aluno a possibilidade dele trabalhar com software. Aí, quer dizer, o que eu penso é o seguinte, como que a gente vai fazer? Porque, imagina, se passarem 2 semestres assim, sem computador, qual é o efeito disso na formação acadêmica de um aluno? Que não vai ter esse software, que não vai ter a formação que a gente gosta de dar. Tá? Eu agradeço muito esse departamento, por estar nesse departamento, porque eu tinha que acostumar matemática, né? Todo mundo sabe, a minha formação é mais aquela engenharia pesada, coisa e tal. Mas eu gosto muito de pensar a respeito dessa educação científica, né? Inclusive desde o IAD, porque faz a gente... Eu sempre tive esse pensamento, na verdade, até eu trabalhar na Unirio, na outra universidade, na PUC também, eu tenho formação pela PUC. Então, o que eu vejo é a necessidade de ser discutido cada vez mais. Mas eu penso que um processo acaba correndo um processo de discussão também nisso, porque eu quero saber o que você acha. Também, qual o impacto que isso vai ter na formação dos alunos? Não basta só ter celular. É muito mais do que isso. Então, Bruno, não tem o que fazer, né? Se a disciplina exige a necessidade de um computador e o aluno não tem,
ou todos os alunos não têm, ou uma grande parte dos alunos não tem, essa disciplina não deve ser ofertada. Agora, essas decisões, elas precisam vir do Consune e do Concep, porque a gente não tem ainda, e claro, o GT não é deliberativo, né? Quem vai decidir é o Consune e o Concep. Inclusive, se vai voltar, se vai vai permitir atividade remota, sim ou não. O máximo que o GT vai fazer, o papel do GT, é muito discutir, né, com os departamentos ou com a Prograde qual é um caminho, né, ou propor alguma coisa. Mas quem vai decidir é o Consune e o Concep. Inclusive, essas discussões, por exemplo, uma discussão que foi levantada no GT é o calendário suplementar. E aí, os calendários suplementares têm toda uma legislação diferente, que eu também estou estudando. Eu nem sabia que existia essa possibilidade, mas ele é muito mais flexível, digamos assim. Mas eu não sei como é que seria, dado a obrigatoriedade de todos os professores assumirem 8 horas de carga horária em sala de aula, como é que seria um professor que precisa dar uma disciplina, mas a disciplina exige computador e os alunos não têm acesso ao computador? E essa disciplina não deve ser, não foi ofertada. Como é que fica a carga horária do professor? Essas discussões todas é o que o GT está levantando, e quem vai deliberar é o Consune e o Concep. E, respondendo pragmaticamente, eu acho que se o aluno não tem acesso ao computador, essa disciplina, ou a maioria dos alunos, a disciplina não deve ser ofertada. Eu entendo o que você fala, mas aí é um processo de exclusão do aluno ou da disciplina? Da disciplina. Se a maior parte dos alunos não tem acesso ao computador e a disciplina exige esse acesso, não deve oferecer essa disciplina. O que pode ser pensado é a possibilidade de sair dessas caixinhas de disciplina e uma parte que não exija o computador seja incorporado a uma outra disciplina e depois, em um outro momento, não sei, repensar as disciplinas, né? Obrigado. Mas, resumindo, não tem uma decisão, Bruno, e essa decisão vai vir do Consune e do Concep, dos conselhos superiores. Porque, na verdade, a Tereza está até colocando, né? Sair das caixinhas. Basicamente, eu estava conversando até isso com a Letícia, né, Letícia? Ontem, a gente estava conversando, que uma das formas que eu quase vejo é a gente trabalhar redobrado, dobrar nossa carga horária ou triplicar. E dividir a turma em 3, entendeu? Assim, e vai trabalhando assim até, pelo menos, desenvolver a vacina, porque senão a gente vai... O aluno que estiver se formando agora, eu, pelo menos, na engenharia, eu tenho vários que estão se formando e não vão se formar. E como que eles vão ficar com a disciplina sem contato com o computador? Qual a deficiência que isso vai gerar na vida acadêmica deles? Entendeu? Eu acho que, assim, mediante a isso, nós, como professores, devíamos pensar um pouco a respeito sobre isso e trabalhar com a tecnologia que tem, com a limitação que tem. Não é esperar que vai ter tablets para todo mundo, que provavelmente não vai ter, é tentar fazer alguma forma de contornar esse problema na medida que é possível, sair da caixinha mesmo e inventar uma forma. Dividir a turma em 3, triplicar nossa carga horária, trabalhar 3 vezes mais, pelo menos até resolver a situação. Essa é uma proposta, Bruno, e existem outras. Existe proposta de não ter disciplina, de não ser ofertado, enfim, existem várias possibilidades, né? E isso que a gente está discutindo, e o Concep vai deliberar, inclusive. Mas essas decisões têm as suas implicações também, né? O semestre não pode ser cancelado, porque legalmente o que vai ser desses alunos, né, ou das bolsas que foram pagas, enfim, essa discussão de cancelamento não existe. A gente vai ter que, de alguma forma, repensar sobre como voltam as atividades, ou como compensa essas atividades. E, de novo,
existem os conselhos superiores que vão deliberar sobre isso. Por isso que é importante a nossa participação, a gente tem muita gente aqui que faz parte do conselho, a pressão para que haja reunião do conselho, e a universidade já tem apontado, né, a reitoria, uma dificuldade na gestão desses conselhos, das reuniões, e marcar reunião e mostrar resultado. E tem uma série de discussões importantes a serem feitas, e por não ter reunião do conselho, acaba não tendo deliberação, como o orçamento, por exemplo. Bom, gente, mais alguém quer falar alguma coisa? Bia. Oi. Não, só para lembrar que as reuniões estão sendo gravadas e tudo vai ser depois colocado no site do DMQ Talks e também no canal do DMQ Unirio, tá bom? Só para lembrar isso aí. Isso. Bom, mais ninguém? Posso só me despedir e agradecer? E aí eu cedo a palavra para você. Queria agradecer a presença, pedir desculpa novamente pelo problema na transmissão. Eu quis trazer algumas informações que talvez a maioria não conhecesse sobre esse engajamento, e baseado em estatística, né? E eu acredito muito nisso. Tenho defendido muito no GT o apoio às iniciativas individuais dos departamentos, mas é claro que esse apoio tem que ser, de certa forma, direcionada pela reitoria, não pode ser faz o que quiser e quem quiser. Com relação à última fala do Bruno, tem uma reportagem, né, um editorial do ex-reitor da UFRJ, que fala um pouco sobre isso, vale a pena ler também. Tem muita gente discutindo esses assuntos. Enfim, agradecer a presença de vocês pela oportunidade de estar aqui discutindo. Obrigado. Obrigada, Alexandre. Então, vamos encerrar o nosso terceiro encontro. Quero agradecer a todos pela presença. Na próxima semana, segunda-feira, às 2h, teremos mais um encontro. E agora, se todo mundo puder ligar, né, as câmeras, vamos aplaudir o Alexandre. E a gente não fez isso no final. Obrigada, gente. Obrigada pela presença. Tchau, pessoal. Tchau. Tchau, tchau. Muito obrigado. Valeu a palestra.